Hoje você vai conhecer em primeira mão a nova funcionalidade do Elementor que vai trazer ainda mais produtividade para o seu dia a dia. Na próxima versão do Elementor, a versão 2.9, você vai ter um novo lugar dentro do Elementor onde vai poder definir estilos globais. Ou seja, vai ser um lugar onde quando você altera um estilo ali, seja isso o tamanho ou fonte de um título, o nível de arredondamento das bordas de um formulário ou de uma imagem, ou o espaçamento dos parágrafos do seu site, ele vai refletir essas alterações em todas as páginas que você tem dentro do seu site e não apenas em um lugar. Isso vai servir para quando você termina um site, por exemplo, ser mais fácil fazer pequenas alterações e ajustes em apenas um lugar e ter isso refletido em todas as páginas de forma rápida e simples, como tudo no Elementor. E ainda vamos ver como nessa próxima versão do Elementor ainda vamos ter mais controle sobre as janelas modais e uma pequena modificaçãozinha no layout dos campos dinâmicos. Eu sou Alan Rezende e se você gosta de tecnologias para internet, web design e programação, esse é o seu canal. Por isso, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele comentário legal se você gostou do vídeo, suas dúvidas e o que você vai achar dessas novas funções que eu vou te apresentar agora. Vamos lá! Bom pessoal, aqui eu estou editando uma página normal pelo Elementor. E agora, se a gente vir no hambúrguer de menu que fica aqui no canto, a gente vai notar que a gente tem um item a mais, que é chamado de Theme Style. Assim que eu clico nesse campo, o que ele vai fazer? Ele vai sair do modo de edição de página, ou seja, se você tiver alguma alteração nessa página, ele vai pedir para que você salve isso, se você não quer perder, você vai ter que salvar, e ele vai entrar no modo de edição de tema. Então, eu cliquei aqui, ele vai fechar, que eu não tinha nenhuma alteração. Agora apareceram novas opções aqui, ó, e tudo que eu editar aqui vai estar sendo refletido em todo o meu site. Então é uma coisa muito poderosa, vai ajudar muito, mas também tem que tomar cuidado para não bagunçar os layouts que já estão prontos. Algumas das coisas que eu vou poder editar em massa é o fundo da página. Eu vou ter o controle de toda a tipografia do meu site, incluindo a cor do texto padrão, a tipografia padrão do meu site, o espaçamento dos parágrafos, por exemplo, e dentro da tipografia eu tenho todos os controles que quem já trabalha com Elementor conhece, como a fonte, o tamanho dessa fonte, peso, transformação, altura da linha e por aí vai. Eu tenho campos separados para todos os cabeçalhos do H1 ao H6. Eu vou ter aqui um controle específico para os botões, então quem trabalha com botões tem que ficar copiando e colando para manter sempre a mesma formatação. Agora a gente vai ter um lugar onde a gente vai formatar e mesmo que a gente vai criando uma página nova e eu arrastar um botão para essa tela, ele já vai ter esse design que a gente já configurou. Também com as várias opções dos botões, incluindo tipografia, sombras. Eu vou ter um controle mais preciso dos formulários. Se eu tenho vários formulários no meu site, antes eu também tinha que ficar copiando os estilos de uma página para outra. Às vezes eu tenho um formulário que tem menos campos, outros que tem mais, e sempre que eu mudo alguma coisa no layout eu tenho que ir de página em página atualizando. Agora eu vou ter um lugar apenas onde eu vou configurar tudo isso e já vai refletir no meu site inteiro. E algumas configurações para imagens também, como arredondamento da borda, opacidade e até alguns filtros de CSS. Então hoje, para mostrar para vocês, eu vou testar um pouquinho a parte de tipografia, que para mim é uma coisa muito interessante, você manter um lugar alinhado de toda a tipografia e fontes que você usa no seu site. Então nesse site que temos aqui de exemplo, a gente tem aqui os parágrafos, a tipografia. Então se eu quiser aumentar o tamanho da fonte, e vocês vão ver que assim que eu aumento em um lugar, ele vai refletir na mesma página nos outros itens que tem parágrafos. Então todos esses textos aqui, ó, já ficam maiores. Vou voltar aqui no tamanho legal 16 e agora vamos trabalhar, por exemplo, com o cabeçalho H2. Então eu tenho aqui, ó, eu vou atualizar essa fonte. Vou colocar aqui uma fonte bem destacada para a gente conseguir ver que ela realmente mudou facilmente. Então assim que eu mudo aqui, você vai ver que ele já mudou também nos outros lugares que eu tenho o meu título H2. Então aqui embaixo, onde estava escrito sócios, também já foi atualizado. Aqui embaixo, então isso é muito legal, mesmo que você tenha um site one page, se você tem vários itens que se repetem dentro dos títulos e de tudo isso que a gente já viu que a gente pode editar,
Eu recomendo, assim que essa função estiver disponível, porque hoje a gente está trabalhando aqui com a versão beta do Elementor, assim que isso já for para produção, procurar utilizar cada vez mais esses estilos de tema, porque você vai centralizar em um lugar e sempre que chegar a hora de editar, você vai mudar em apenas um lugar e já vai estar pronto. Isso é legal que, por exemplo, aqui eu estou editando a minha Home 3, mas assim que eu clico aqui em atualizar, ele vai atualizar esse estilo global. Se eu for em uma outra página que eu já tenho aqui, como por exemplo a Entre em Contato, onde aqui eu tenho o mesmo conjunto de títulos, eu vou ver que ele já atualizou aqui também. Isso iria acontecer se eu tivesse várias e várias páginas, ele iria atualizar em todos os lugares que usar um título H2. Eu acho que já deu para entender o poder e a funcionalidade de tudo isso. Que até então no Elementor o que eu não gostava era isso. Você cria um design legal, você replica ele para várias páginas e quando você precisa fazer qualquer edição, você tem que voltar em todas essas páginas ou copiar e colar um estilo ou usar uma widget global, fazer assim meio que uma pequena gambiarra ali para o negócio funcionar. E agora eles estão implementando isso para você ter uma maneira profissional de trabalhar com os seus temas através do site inteiro. Então aqui uma coisa legal também é que se você na parte aqui dos campos de formulário, então eu vou abrir aqui a minha página de contato para editar o formulário. Ela vai servir tanto para os formulários do Elementor, quanto para os formulários do WooCommerce, por exemplo. Então aqui, ó, se eu for lá na minha edição, estilos de tema, eu tenho aqui os formulários e eu vou poder controlar tudo que eu já consigo controlar através dos campos no Elementor. Arredondamento da borda, a sombra dos meus campos, o que acontece quando eu dou um foco naquele campo, o tipo de borda que eu quero e a cor dessa borda, largura. Então são coisas muito funcionais para a gente trabalhar no dia a dia e em breve vai estar disponível para você aí já aplicar no seu site. Hoje, como eu disse, está em beta. Se você quiser testar isso no seu site, é muito simples, basta você ir lá no seu painel de administração, você vai nas configurações do Elementor, a gente vai ter aqui ferramentas, e eu vou ter aqui ó, controle da versão. Tem aqui testador beta, torne-se um testador beta. É só ativar essa função, esperar um pouquinho, vai aparecer para atualizar no seu site para você ver essas novidades também. Eu não recomendo usar isso em sites em produção, ou seja, no seu site que você já está tendo visitante, você já está trabalhando com ele. E só em ambientes onde você só está criando ali para testar, às vezes você tem aí um outro domínio, um subdomínio onde você só testa as coisas. Só ativar o modo beta nessa parte, porque ele ainda está cheio de bugs, ainda vai surgir a demanda do próprio time de Elementor de corrigir várias coisas antes de liberar isso para o público em geral. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, fora esse estilo de tema que para mim já é uma coisa incrível, é as novas configurações que a gente vai ter agora aqui nas configurações globais. Então, ó, do painel normal do Elementor, eu fui lá embaixo nas configurações, naquela engrenagem. Opa, desculpa, eu estou aqui no painel normal do Elementor. Fui lá naquele menu hambúrguer novamente, aqui configurações globais. Eu vou ter aqui no canto do Lightbox mais algumas opções. Então antes aparecia somente se eu ia querer o Lightbox da imagem e a cor de fundo daquele Lightbox. Agora eu tenho várias opções aqui, inclusive a opção de mostrar nessa modal que abre. Para quem não sabe o que é Lightbox, quando eu tenho uma imagem, por exemplo, eu clico e ele amplia essa imagem na tela. Eu posso mostrar agora nessa caixinha que amplia um título da imagem ou uma descrição. Tudo isso nativamente com o Elementor. Posso mostrar botões de compartilhamento. Então também tem mais funcionalidade nessas janelas modais. Eu posso selecionar aqui o que vai ser o meu título, se vai ser a legenda da imagem, se vai ser a descrição ou o título alternativo que eu tenho dela. E uma outra novidade que vai chegar nessa versão 2.9 é que em qualquer item que eu tenho, antes ficava aqui um itemzinho chamado dinâmico, e agora ele foi substituído por esse ícone aqui. E isso daqui, para quem não sabe, é para a gente trabalhar itens dinâmicos. Então, em vez de eu clicar aqui e digitar o meu conteúdo, eu tenho aqui vários itens que podem ser pré-programados, como por exemplo,
o título do site, uma data, para quem trabalha com os campos personalizados aí, ACF, PODs, entre outros, eu consigo selecionar isso aqui também, e isso ficou mais destacado agora, por exemplo, no campo de texto, eu tenho ali o modo visual, o modo texto e o modo dinâmico. Então foi só um posicionamento de layout que eu achei muito interessante também. Então pessoal, por hoje é só. Assim que essa versão ela já estiver disponível para todo mundo usar nos sites em produção, com certeza você vai receber uma notificação aí no seu painel. Eu também vou postar aí nas minhas redes sociais que isso já está disponível. Mas por enquanto eu queria trazer para você já sentir um gostinho do que serão as novidades dentro dessa nova versão do Elementor, e lembrando que tudo isso vai ser para a versão gratuita do Elementor. Se você não tem o Elementor Pro, vai conseguir utilizar todos esses itens legais aí no seu site também. Espero que você tenha gostado dessas novidades, tenha gostado no vídeo, e estou esperando aí o seu comentário falando o que você achou dessas coisas novas que vão aparecer aí. Eu não consegui demonstrar tudo porque realmente é um produto em beta e pelo que eu testei, algumas coisas ainda estão com problemas. Então eu defini o estilo num lugar, ele não passava para o outro. Mas assim, já está tudo sendo alinhado e antes de você poder pôr isso no seu site em produção, com certeza vai estar tudo funcionando perfeitamente. Como sempre, eu sou Alan Rezende e até o próximo vídeo.